Uma instituição de Estado que tem funções muito específicas. Uma instituição de Estado que não tem, entre suas funções específicas, que cuidar das eleições. Uma instituição do Estado que, mesmo assim, se envolveu nas eleições, chancelando o discurso político do presidente de plantão. Uma instituição de Estado que agora, depois de fazer uma auditoria, não quer dizer para o público o que achou da realização do primeiro turno, mesmo tendo feito tanto barulho antes da votação. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 11 de outubro de 2022. Dia seguinte ao pedido do TCU, o Tribunal de Contas da União, para que as Forças Armadas encaminhassem o resultado da auditoria militar feita nas urnas eletrônicas durante o primeiro turno das eleições, realizado 8 dias antes. O ministro do TCU, Bruno Dantas, pediu ao Ministério da Defesa uma cópia do relatório dessa auditoria. Os militares têm 15 dias para entregar o documento ao tribunal. A decisão do ministro do TCU, que é um órgão de apoio ao Congresso, acatou um pedido do subprocurador-geral do tribunal, Lucas Rocha Furtado. No ofício, o Furtado escreveu o seguinte, abre aspas para ele: a Constituição Federal admite sigilo em raras hipóteses, uma delas, quando a informação seja imprescindível à segurança de Estado, e neste caso, é a segurança do Estado que sairá fortalecida com a divulgação de tais informações, fecha aspas. Ou seja, os militares foram lá, fizeram uma auditoria nas urnas e não divulgaram. E o TCU está questionando. Por quê? Essa fiscalização dos militares foi uma novidade das eleições de 2022 e aconteceu depois de diversas investidas do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, contra o processo eleitoral brasileiro. O Bolsonaro costuma falar em fraude nas urnas eletrônicas sem apresentar provas. É investigado já por causa disso, criminalmente e administrativamente, e costuma ter o apoio de parte dos militares nesse discurso golpista. O presidente disputa o segundo turno com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, segundo turno cuja votação está marcada para o dia 30 de outubro. 4 dias depois do primeiro turno, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, revelou que o teste de integridade das urnas eletrônicas não encontrou nenhuma divergência na votação. Esse teste é realizado desde 2002. Ele nunca encontrou nenhuma divergência no processo eleitoral e é utilizado para comprovar a lisura das eleições brasileiras. De acordo com a coluna da jornalista Malu Gaspar no jornal o Globo, Bolsonaro recebeu o resultado da auditoria das Forças Armadas, mas não autorizou a divulgação do relatório porque a fiscalização não encontrou nenhum problema nas urnas eletrônicas. A Malu Gaspar disse que tem questionado o Ministério da Defesa sobre o relatório desde o dia seguinte à eleição. Primeiro, o Ministério afirmou que ainda não tinha finalizado o documento. Aí, então, na segunda-feira, disse que não tinha previsão de divulgação. A jornalista disse que ouviu relatos de 3 generais, sendo 2 do alto comando das Forças Armadas. Eles contaram que o presidente não gostou do resultado da auditoria, já que esse resultado não corrobora o discurso de fraude nas eleições. O Bolsonaro teria dito que os militares deveriam se esforçar mais, porque as informações não batiam com o que ele sabe a respeito do assunto. Essa estratégia de questionar o sistema eleitoral sem apresentar provas é muito parecida com a estratégia do Donald Trump nos Estados Unidos, que era presidente e perdeu as eleições para o Joe Biden em 2020. É um discurso compartilhado, portanto, entre ícones da extrema-direita mundial. Essa auditoria dos militares foi feita a partir de uma avaliação de ao menos 385 boletins de urna, que são os documentos emitidos pelas urnas após o fim do horário de votação. Esses boletins apontam quantos votos cada candidato recebeu na urna, além de mostrar os votos brancos e nulos. Eles são públicos e podem ser consultados por qualquer cidadão na porta das sessões eleitorais e também no aplicativo de celular. A fiscalização militar também contou com a análise do projeto piloto que usou a biometria no teste de integridade das urnas. Esse teste é feito no dia do pleito e consiste em uma votação simulada com eleitores voluntários. O objetivo é provar que o voto digitado é o mesmo que vai ser contabilizado. Para isso, são depositados votos em cédulas de papel, daí esses mesmos votos são digitados em urnas eletrônicas. Depois, os resultados são comparados.
O processo foi filmado, transmitido pelo YouTube e contou com o monitoramento de outras entidades fiscalizadoras. Ainda segundo o jornal O Globo, Bolsonaro determinou que os militares entreguem um novo relatório, mais completo, depois do segundo turno, em 30 de outubro. As Forças Armadas são compostas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica. Militares da ativa são proibidos por lei de se envolverem em assuntos político-partidários, já que as Forças Armadas são um órgão de Estado e não de governo. Segundo a Constituição, as Forças Armadas têm como função, abre aspas, a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, fecha aspas. As Forças Armadas respondem diretamente ao Presidente da República. Constitucionalmente, as Forças Armadas não podem interferir no processo eleitoral. Só que depois de embates entre Bolsonaro e o TSE, o tribunal convidou os militares para integrar, junto a diversas outras entidades, a Comissão de Transparência do órgão, que foi criado em 2021. A ideia era criar uma vacina contra o golpismo, mas acabou que deu errado. Depois esse convite acabou sendo avaliado como uma espécie de tiro no pé dos ministros da Justiça Eleitoral, já que os militares usaram esse espaço da comissão para seguir chancelando o discurso de Bolsonaro contra o processo eleitoral e colocando em xeque a lisura das urnas eletrônicas. Nenhum sistema informatizado é totalmente inviolável. Sempre existirão riscos e citei os bancos que gastam milhões com sistemas de segurança. Não se trata, quando a gente trata desse assunto, de qualquer dúvida com relação ao sistema eleitoral. As Forças Armadas estavam quietinhas no seu canto, no bom sentido, com o vocabulário da minha terra, e foram convidadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para participarem dessa comissão de transparência das eleições. As propostas muito objetivas, algumas simples, outras médias, outras mais complicadas, mas sempre com a intenção de aperfeiçoar um sistema. Não me queiram convencer que não há sistema que não mereça aperfeiçoamento. Esse que você ouviu foi o ministro da Defesa e general da Reserva, Paulo Sérgio Nogueira, em uma sessão na Câmara dos Deputados em julho. Essas propostas que ele cita fizeram parte de uma lista de sugestões das Forças Armadas para as eleições de 2022. O TSE acatou parte dessas sugestões. No fim de setembro, em uma das suas lives transmitidas pelas redes sociais, Bolsonaro disse que, apesar de o TSE ter acatado algumas sugestões dos militares para as eleições, o processo eleitoral só teria chance zerada de fraude se o Brasil implementasse o voto impresso. Só que essa proposta de voto impresso foi rejeitada em 2021 pelos deputados, num dia, aliás, que Bolsonaro colocou tanques e outros veículos militares para desfilar na frente do Congresso. A presença dos militares no governo Bolsonaro é ampla. O Brasil nunca teve um governo civil com uma participação militar tão grande quanto no governo atual. Uma estimativa do Tribunal de Contas da União, o TCU, feita em 2020, mapeou pelo menos 6 mil postos ocupados pelos militares da ativa e da reserva. Eles estavam lá ocupando cargos civis na administração pública. Esse número é inédito desde a redemocratização do país. O presidente Jair Bolsonaro é um capitão reformado do Exército e tem uma relação muito próxima com os militares de baixa patente desde o início da sua carreira política, já que ele começou como um deputado federal que defendia os interesses da categoria, além dos interesses de policiais. Bolsonaro começou a se aproximar dos militares do alto comando a partir de 2012, com a instalação da Comissão da Verdade pelo governo da Dilma Rousseff, do PT. A instalação não agradou às Forças Armadas. Isso porque a comissão iria investigar os assassinatos cometidos por militares durante a ditadura dos generais, que foi de 1964 a 1985. Já a partir de 2014, o Bolsonaro começou a fazer campanha política dentro dos quartéis, com a autorização dos militares. Por causa dessa relação tão próxima, o Bolsonaro, já presidente, passou a ter as Forças Armadas como uma ressoante forte dos seus discursos, seja nas ameaças ao Supremo Tribunal Federal, seja nos questionamentos às eleições.
Em um desses episódios, em abril, Bolsonaro chegou a ameaçar acionar os militares como poder garantidor, caso o Supremo derrubasse o perdão que ele havia decretado ao deputado federal bolsonarista Daniel Silveira, que havia sido condenado pela corte. A maior parte da comunidade jurídica diz, aliás, que essa interpretação bolsonarista de que os militares são um poder garantidor, um poder moderador, está totalmente equivocada. A história do Bolsonaro incitando dúvidas sobre o processo eleitoral também não é de agora. Ainda no pleito de 2018, que ele ganhou na disputa contra o petista Fernando Haddad no segundo turno, o Bolsonaro afirmou diversas vezes que deveria ter ganhado ainda no primeiro turno e que as eleições tinham sido fraudadas. De novo aqui, vale sempre ressaltar, ele nunca apresentou prova nenhuma disso. Desde que saiu o resultado do primeiro turno de 2022, as movimentações do Bolsonaro quanto às urnas eletrônicas estavam mais nos bastidores, como esse pedido relatado pelo Globo de segurar a divulgação da auditoria militar. Isso tem uma explicação. As urnas trouxeram, em 2 de outubro, um bom resultado para o bolsonarismo, tanto para os aliados do presidente quanto para o próprio presidente, que teve mais votos do que indicavam as pesquisas. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro começou a bater nas pesquisas. Seus aliados no Congresso se mobilizam para censurar e enquadrar os institutos que fazem os levantamentos. Mas aí, nesta terça, num discurso em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o presidente voltou à carga, questionando o fato de Lula ter terminado o primeiro turno na frente dele. E aí ele fez uma convocação. Ele disse o seguinte, abre aspas: "No próximo dia 30, de verde e amarelo, vamos votar. E mais do que isso, vamos permanecer na região da sessão eleitoral até a apuração do resultado." Fecha aspas. Resumindo, o Bolsonaro quer as Forças Armadas auditando as urnas. E quer também os seus eleitores no cerco às sessões eleitorais. Militares e civis bolsonaristas numa ação que foge de qualquer normalidade democrática. O Fundo Monetário Internacional, FMI, divulgou nesta terça-feira um novo relatório que aponta os caminhos do cenário econômico global. O redator Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, o que foi que saiu nesse relatório? Bom, esse documento é produzido todo semestre pelo FMI, fazendo sempre um balanço de como está a economia mundial naquele momento e como se desenham as perspectivas para os próximos anos. Nessa edição que foi publicada hoje, o FMI diz basicamente que as coisas não estão indo bem e que, abre aspas, o pior ainda está por vir, fecha aspas. O argumento deles é que a economia mundial está piorando e que tem 3 motivos principais para isso. O primeiro é a guerra na Ucrânia, que continua sendo um fator que desestabiliza a economia. O segundo é que a inflação no mundo está persistente, o que faz com que os juros subam em vários lugares do planeta, o que puxa o freio na atividade econômica. E o terceiro é a crise na China, uma potência que continua sentindo os efeitos das políticas de tolerância zero com a Covid e que também está vendo setores importantes, como o imobiliário, passando por dificuldades. E Marcelo, como isso impacta o Brasil? Olha, acho que vale a gente mencionar que o FMI, nesse relatório de hoje, ele melhorou a projeção de crescimento do Brasil para 2022 e piorou para 2023. Isso vai na mesma linha que muitos economistas estão dizendo, né? Dentro dessa ideia de que a economia brasileira está sim melhorando, mas que isso não parece ser sustentável. O governo Bolsonaro, que está de olho nas eleições, acabou colocando vários estímulos para esse ano, seja com gastos maiores ou com impostos menores, mas tem toda uma dúvida sobre o que acontece com esses estímulos no ano que vem. Acho que o maior exemplo é o Auxílio Brasil, que a princípio deixa de ser R$600 e volta para R$400 no ano que vem. Dito isso, essa piora da economia global também ajuda a piorar as projeções para o Brasil. Eu conversei com a Patrícia Andrade de Oliveira e Silva, professora de economia da ESPM, e ela falou sobre os motivos para isso. Um deles tem a ver com a perspectiva de que, bom, a economia global vai desacelerar, então a tendência é que a gente exporte menos, ainda mais considerando que a China, nossa principal compradora, está em crise. Mas tem outras questões também. Tem a inflação persistente, que mantém as nossas importações caras, tem os juros lá fora que estão subindo e que pressionam o Banco Central aqui a manter a Selic num nível muito alto. Enfim, são várias influências que ajudam a explicar como esse cenário ruim pode se traduzir aqui dentro no Brasil. O texto do Marcelo você pode ler em nexojornal.com.br.
Quarta-feira é 12 de outubro, quando se celebra o Dia das Crianças. A Beatriz Gatti entrevistou a educadora e documentarista Renata Meirelles na Ponto Futuro, editoria do Nexo dedicada a temas importantes para os próximos anos, incluindo a infância. A Renata produziu documentários e tem projetos sobre o papel que o brincar tem para as crianças. Você ouve agora um trecho da conversa em que ela fala sobre a importância das brincadeiras na infância e sobre como elas se adaptaram na pandemia. Quando a gente dorme mal ou come mal, a gente brinca mal. Mas quando a gente não brinca, e aí é isso também que você já perguntou, isso afeta diretamente na saúde biológica, na saúde emocional, né? O oposto do brincar não é o trabalho, como muito se falou por muito tempo, mas sim a depressão, né? O grande traumas. Então a gente para verdadeiramente de brincar quando a gente está em estado traumático ou depressivo. E por isso que, quando a gente fez essa pesquisa, vou falar um pouquinho só sobre essa questão da pandemia, a gente percebeu que, durante a pandemia, o brincar sofreu inúmeras restrições e ficou abalado. Porém, ele não parou. E isso é uma resposta para a nossa sociedade da importância que é o brincar na vida, né, das crianças, essencialmente, que mesmo em situações absolutamente restritivas e vulneráveis, elas encontram meios de se nutrir, literalmente, pela brincadeira. É como se ela precisasse, né, disso para sobreviver. A entrevista completa com a Renata você pode ler em nexojornal.com.br/pontofuturo. Do silêncio dos militares sobre a auditoria que fizeram nas urnas eletrônicas no primeiro turno, passando pelo relatório do FMI sobre a economia global e terminando com a importância das brincadeiras na infância, durma com essa. Com roteiro de Suzana Souza, produção de Conrado Corsaletti, participação de Marcelo Rubissec, Renata Meirelles e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida e dia das crianças, por isso não tem durma. A gente volta na quinta. Até!